Meus irmãos, vamos abrir em Romanos 16. Nós leremos todo o capítulo 16 de Romanos. Como ele é extenso, tem 27 versículos, nós vamos fazer uma leitura participativa. Eu começo e os irmãos vão me sucedendo após a leitura. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar.
Ó Deus bendito, diante da Tua palavra nós estamos no culto solene, no culto ao Senhor, neste dia para louvarmos, adorarmos, para guardarmos esse dia santo, para ouvirmos a pregação, para participarmos do sacramento da ceia. Te agradecemos porque hoje também teremos sacramento do batismo. Isto é uma festa santa para nós, Senhor, e nós te louvamos por isso. Obrigado pela tua graça sobre nós. Obrigado porque o Senhor nos ensinou tanto através da epístola escrita por Paulo aos Romanos. Bendito seja o teu nome, que a tua igreja guarde todos esses ensinamentos para o seu crescimento, para a sua expansão. É isso que nós te oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Depois de mais de 2 anos, nós chegamos ao final de Romanos. Foi uma caminhada longa, cheia de desafios, cheia de altitude. Em alguns momentos, também ficamos sem fôlego diante do que Paulo estava ensinando na Epístola aos Romanos. Chegamos ao final, uma conclusão maravilhosa do apóstolo Paulo, que ensinou, principalmente do capítulo 14 ao capítulo 15, sobre o valor da comunhão, sobre os fracos e os fortes, sobre como esses irmãos deveriam se portar, deveriam conviver. Aqui no versículo 19 do capítulo 16, nós vemos mais uma vez que Paulo, em outro momento, no capítulo 15, não estava ironizando acerca da maturidade da igreja de Roma, pois ele diz o seguinte: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. A igreja de Roma era uma igreja saudável. Ela estava enfrentando tensões, porque seres humanos estavam ali, judeus e gentios estavam ali. E Paulo, como apóstolo, como mestre da igreja, como pastor, estava orientando aqueles irmãos. Agora, o teor do capítulo 16 são basicamente 2 pontos importantes. O primeiro, Paulo agora mostra a prática da comunhão na sua própria vida e como ele tem pessoas preciosas para ele. Paulo não estava ensinando apenas o valor da comunhão para a igreja, e estava longe disso. Alguém já disse que o pastor deve ter cheiro de ovelha. Esse é o perfume do pastor. Paulo está mostrando a sua afinidade com muitas pessoas, está nos mostrando aqui também como Deus estava salvando pessoas em Roma de várias áreas. Veja, no versículo de número 23, ele menciona Erasto, que era tesoureiro da cidade de Roma, um cargo de altíssima importância. Então Deus estava salvando pessoas naquela cidade, naquele império. Lá na Epístola aos Filipenses, ele vai dizer que a casa de César era conhecedora do Evangelho, que a guarda pretoriana era conhecedora do Evangelho. O trabalho de Paulo no Império Romano foi de uma extensão que nós não temos como medir. Nós não dimensionamos como Deus usou esse irmão para anunciar o Evangelho da graça naquele tempo. Aqui nós aprendemos, ao final dessa maravilhosa epístola, que a sã doutrina não é fria, ela não é gélida, ela não isenta-nos de emoções e afeições. Nós aprendemos que o santo evangelho de Deus, a firmeza doutrinária, nos leva ao fervor relacional. Paulo termina essa grande epístola nos ensinando sobre a comunhão dos santos, dizendo-nos que a comunhão é uma dádiva, meus irmãos. Quando a verdade de Deus transforma o nosso coração, ela nos leva para sermos instrumentos vivos nas mãos do Altíssimo para outras pessoas. A vida da igreja é uma vida de rostos, de sons, de vozes, de canto, de conversa, de lágrima, de pregação, de vinho, de pão, de batismo. E Deus seja louvado por isso. Essa é a vida da igreja. Essa é a vida que Deus deu ao seu povo. Então, indo para o texto, o apóstolo Paulo começa ou abre esse capítulo nos falando de uma irmã muito preciosa, Febe. Paulo estava falando de uma senhora conhecida na igreja naquele período e que servia na igreja de Cencreia. A palavra que aparece servindo aqui
na revista atualizada, foi atualizada na Almeida Nova Atualizada. E lá já consta diaconisa na igreja de Sencreia. Porque a palavra que está aqui no grego é diáconos. Não há uma palavra feminina para isso. Diáconos se referiam àqueles que estavam servindo a igreja, servindo as mesas. Não era a intenção de Paulo polemizar aqui nesse texto sobre a figura de Febe ou sobre o trabalho de Febe, mas inevitavelmente os teólogos que gostam de investigar e de discutir trazem à tona esse assunto a respeito de Febe. E por quê? Algumas igrejas, ou a maioria das igrejas que temos no Brasil, por exemplo, de tradição reformada, afirmam que o ofício diaconal está restrito apenas aos homens. E nós precisamos pensar sobre isso. Outras igrejas, também de tradição reformada ou de tradição apenas histórica, afirmam que o ofício diaconal também está aberto para mulheres. São duas posições distintas. Aqueles que olham para mulheres no ofício diaconal geralmente ficam desconfiados, dizendo, já já vai ter presbítera e pastora. Eles deduzem isso. E por que deduzem? Porque eles acreditam que uma igreja que tem diaconisa é uma igreja que adere de alguma forma o feminismo evangélico, né? Que hoje no campo teológico é chamado de igualitarismo. É um nome acadêmico, né, para feminismo no ramo teológico. Eu quero considerar algumas coisas aqui com os meus irmãos para edificação da igreja e para instrução da igreja. Obviamente, este é um ponto não fundamental. Amém, irmãos? Não fundamental. O que eu quero dizer com isso? É que podemos discordar em paz. Podemos discordar em paz. Então eu vou fazer algumas considerações aqui à luz do que tem se dito sobre Febe. Não vou passar uma hora falando sobre isso, mas não posso passar nesse texto sem mencionar algumas coisas. A primeira delas é que o caso, a situação é difícil. Por que é difícil? Porque quando nós temos a descrição da necessidade da igreja em Atos 6 e a junção de 7 homens para socorrer as viúvas helênicas, nós não temos a presença de mulheres inicialmente naquele serviço. Há uma discussão exegética de que o que acontece em Atos 6, na reunião daqueles 7, não é a prática do diaconato, ou seja, não é a fundação do diaconato. O que temos ali são ministros que são reunidos para socorrer pobres. Qual é o respaldo disso? Estevão e Filipe, que eram pregadores da palavra e não estavam ocupados apenas com as mesas. Esse é um ponto de discussão exegético no livro de Atos e que é interessante. Mas não podemos negar também que o trabalho diaconal começa embrionariamente ali em Atos 6. Não podemos negar isso. Há um ensino evidente sobre isso e o que vai se desenvolver depois. Um outro ponto difícil um outro texto importante em que Paulo trata sobre o diaconato é 1 Timóteo capítulo 3. E ele não faz menção ali a diaconisas. Ele faz menção a presbíteros, diáconos, ao que tudo indica, as esposas dos diáconos, que eram auxiliares dos seus maridos no trabalho diaconal, e faz menção a viúvas, que deveriam ser listadas no rol de membros da igreja apenas aquelas que não tinham mais intenção de casar-se e estavam dedicando-se à obra do Senhor e eram sustentadas pela igreja. Ao que tudo indica, naquele período, final da década de 60 depois de Cristo, as viúvas faziam esse trabalho diaconal. O que é preciso reconhecer aqui nessa controvérsia? Atenção nisso, tá bom, irmãos? O que é preciso reconhecer na controvérsia
o que é certo as mulheres faziam trabalho diaconal no Novo Testamento. Isso é certo. Não há como negar. O ponto é mais complexo ainda. Alguns vão dizer, o diaconato é uma função. O presbiterato é um ofício. Autores como John Piper, como John MacArthur, como Mark Dever e muitos outros reformados afirmam isso. Então eles dizem o seguinte: por não ser um ofício estrito sensu, como diz a Escritura acerca do presbiterato, mulheres podem ser diaconisas. Porque elas não ensinam. Não é um trabalho de liderança direta espiritual à igreja. É um trabalho de serviço. É claro que essas mulheres e outras na igreja podem liderar vários departamentos, vários trabalhos na igreja. Mas quando nós olhamos para o capítulo 16 de Romanos, quando Paulo menciona Febe, inquestionavelmente, aqui, ele está falando de uma diaconisa. Este é o ponto. Que Febe era diaconisa. É a melhor e mais honesta tradução da palavra servindo a igreja de Cencreia. E autores exegetas, presta atenção, reformados, que discordam do ofício diaconal para mulheres, afirmam que Paulo estava dizendo que Febe era diaconisa. Então, o porquê eles ainda sustentam que diaconisas não devem estar no ofício hoje? Atenção, viu, irmãos, para você não perder o fio da meada. Eles dizem o seguinte: ao que parece, houve certas mudanças no Novo Testamento e a mulher como oficial no diaconato foi caindo em desuso e isso foi se transferindo para as viúvas. E ao que tudo indica na história do Novo Testamento, Febe era uma viúva. Então, ou Paulo estava falando daquelas viúvas que ele fala nas epístolas pastorais, e aqui ele chama ela de diaconisa, ou ele estava dizendo abertamente que ela era, de fato, reconhecidamente uma diaconisa na igreja. Quando nós, então, olhamos para a história, para que os irmãos fiquem bem informados sobre isso, e não sejamos desonestos nem com o texto sagrado, nem com a história da igreja, alguns vão dizer, mas os reformados nunca defenderam isso. Não é verdade. Certo? Não é verdade. Esta fala é um equívoco. Eu não quero atacar os irmãos que pensam contrariamente quanto a isso, mas há alguns anos eu tenho lido sobre isso, pesquisado sobre isso. João Calvino falou nas suas Institutas positivamente sobre as mulheres fazendo o trabalho diaconal. Charles Spurgeon também falou positivamente das mulheres fazendo o trabalho diaconal. Houve uma discussão entre os puritanos na Assembleia de Westminster sobre as mulheres no trabalho diaconal. A Assembleia votou que não houvesse mulheres no ofício diaconal, a Assembleia de Westminster. Mas congregacionais como John Cotton escreveu um livro importante para o congregacionalismo chamado Chaves do Reino. Nesse livro, ele fala de Febe como diaconisa. Estamos falando de um teólogo puritano, reformado, reconhecidamente reformado por todas as denominações, dizendo que Febe era diaconisa. Alguns irmãos, por exemplo, presbiterianos, que dizem que os presbiterianos nunca afirmaram isso. William Hendrickson afirma, um exegeta presbiteriano. Charles Hodge, em seu comentário de Romanos, afirma, Febe era diaconisa. Então, se a coisa caiu no desuso depois, isso é uma possibilidade, mas não há como negar que Febe foi uma diaconisa. Os irmãos entenderam? Este deve ser um assunto pacífico no nosso meio. Amém, meus irmãos? Ok, então vamos avançar. Não ficar falando da vida dos outros, né? Da vida da irmã Febe aqui, coitada. Vai ficar falando da vida dela. O que o apóstolo Paulo diz no verso 2, e esse é o ponto, né? Paulo não está preocupado aqui em provar nada em relação a se Febe foi diaconisa ou não. Ele está falando do valor dela. Essa era a intenção de Paulo.
Ele recomenda Febe à igreja de Roma. Esta irmã era muito conhecida na igreja de Cencreia. E ele diz algo importante no verso 2. Recebam-na no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, inclusive minha. Essa irmã parece-nos que ajudava, além dos pobres, irmãos pobres, também ajudava missionários, ajudava apóstolos, ajudava obreiros a fazer a obra do Senhor. Ela era envolvida na obra do Senhor e era muito amada. Há personagens no Novo Testamento que são mencionados uma vez só, como Febe. O que eu quero fazer aqui em termos de aplicação, irmãos? Nós podemos ser anônimos diante dos homens, nós podemos ser anônimos diante da história, mas nunca somos anônimos diante de Deus. Deus registra tudo que nós fazemos para Ele. Paulo está reconhecendo aqui a bênção de vários irmãos na sua vida. Ele está reconhecendo que esses irmãos foram para ele preciosidades na caminhada cristã. Paulo não estava ensinando apenas o valor disso para a igreja, e ele era completamente distante disso. Ele era isso, ele gostava de estar com o povo. Então, no verso 3, ele menciona mais uma mulher, Priscila, e Áquila, seu marido. Ele diz, então, meus cooperadores em Cristo. Priscila e Áquila foram fundamentais na vida de Paulo. Este casal abraçou Paulo, cuidou de Paulo, orientou Paulo em muitos aspectos. No verso 4 ele diz, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. O favor ou o ato de companheirismo de Priscila e Áquila por Paulo foi uma grande contribuição para que Paulo fosse usado por Deus como ele foi, e inclusive que a epístola de Romanos tivesse chegado até nós. Porque se talvez eles não tivessem se arriscado por Paulo, Paulo não estaria vivo para escrever Romanos. Não subestime o que você pode fazer para o reino de Deus. E não ache que você só pode fazer alguma coisa para o reino de Deus se você estiver formalmente num cargo na igreja. Sirva a igreja, sirva a Deus na igreja, servindo os irmãos. E Deus certamente vai fazer grandes coisas. Ele continua dizendo no verso 5, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Esses irmãos, Priscila e Áquila, eram plantadores de igrejas. Eram irmãos que amavam a difusão, a proclamação do reino de Deus. Então Paulo começa a falar muitos nomes aqui. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo, um dos primeiros a conhecer o evangelho na Ásia. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós, ali na igreja de Roma. Essa mulher dedicou sua vida àquela igreja de Roma. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Este versículo que aparentemente não, é isso, é uma expressão de amor e gratidão a Andrônico e Júnias, também se torna polêmico na discussão teológica. Porque alguns vão dizer, Júnias era uma mulher, e Paulo diz então que eles estavam entre os apóstolos, então tinha mulher apóstola, então mulher pode ser pastora. Precisamos observar esse texto com atenção, certo? Eu já falei para os irmãos aqui, em exposições nas quintas-feiras, sobre a doutrina da igreja, que o termo apóstolo não é aplicado apenas aos 12, e não da mesma forma. Os 12 são os 12. Aquele era um dom ministerial extraordinário. Mas o uso de apóstolo, a palavra apóstolo no Novo Testamento, é enviado, é missionário. Ele tinha um uso geral também no Novo Testamento, pelo próprio Novo Testamento. Então não há nenhuma contradição nesse versículo quando nós afirmamos que apenas homens devem ser ministros da palavra do sacramento. Porque esses irmãos, se Júnias era realmente uma mulher, que há discussão sobre isso, eles eram missionários, eram proclamadores do evangelho, assim como Áquila e Priscila o eram, e tinham uma igreja na sua casa.
Então não há nenhuma contradição e nenhum problema teológico nisso. O texto continua dizendo aqui no verso 8: saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor, saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques, saudai Apeles, aprovado em Cristo, saudai os da casa de Aristóbulo, saudai meu parente Herodião, veja que ele vai citando muitos parentes dele aqui, né? Saudai os da casa de Narciso, apesar de ter esse nome, era um crente. Era um crente. Deus salvou Narciso. Que estão no Senhor. Saudai essas irmãs aqui com nomes maravilhosos, Trifena e Trifosa. Se tivesse a terceira, vocês já sabem qual seria o nome, né? Não sabem, irmãos? Poderia ser trifásica. Sugestão para alguma irmã que tiver meninas gêmeas. Trifena e Trifosa. Diz ele, trabalharam no Senhor. Saudai a Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Veja como ele vai reconhecendo aqui a importância desses irmãos e o peso desses irmãos. E são nomes que nós nunca ouvimos em outro lugar do Novo Testamento. E Paulo vai reconhecendo esses anônimos. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe. A mãe de Rufo nem tem nome aqui no texto. Mas Deus sabe da importância do trabalho dela, porque Paulo diz, ela foi mãe para mim também. Ela foi mãe para mim também. Saudai Asícrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu, sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Veja, duas coisas aqui, duas aplicações importantes. Primeiro, quando Paulo chama um irmão de amado, é porque ele amava mesmo aquele irmão. O termo amado, amada, virou algo mecânico no meio dos crentes. Paz do Senhor, amado. Eu já vi crente dizendo a mim, eu tenho um ódio quando me chama desse jeito. Tenha não, meu irmão, ame. Quando Paulo chamava um irmão de amado, é porque ele amava. Né? Mas a nossa linguagem, da língua portuguesa, né? A gente fala uma coisa, mas pensa outra, né? Quando a gente fala amado, não é, a gente não está pensando nisso, né? A gente está pensando em outra coisa. Né? Amemos de verdade, irmãos. Amemos de verdade. A segunda coisa que nós devemos aprender aqui em termos práticos é preste atenção nos anônimos da igreja. Preste atenção nos anônimos. Sempre, em toda a história da igreja, nós temos aqueles irmãos que são os mais notáveis, humanamente falando, né? Aqueles que seus dons evidenciam-se mais no meio do corpo de Cristo. Mas Paulo vai nos ensinando aqui a prestarmos atenção nos anônimos. Nos anônimos. A mãe de Rufo. Quem era a mãe de Rufo? Não sabemos. Mas o Senhor sabe. Paulo sabia também. Quem era Febe? Nós não sabemos muita coisa, mas o Senhor sabe. E Paulo sabia também. Preste atenção nos anônimos. Depois de Paulo tratar sobre isso, agora ele vai para o verso 17. Mas antes de entrarmos aqui, quando ele fala sobre divisões na igreja e a atenção para que a igreja esteja unida e não dividida, eu quero fazer algumas aplicações. A primeira delas aqui, irmãos, é que a membresia da igreja deve ser envolvida no trabalho do Senhor, como Paulo está falando aqui. Não eram irmãos que estavam procurando um cargo, eram irmãos que estavam preocupados em servir, em cuidar, em que Deus os usasse com os dons que eles receberam. E esse envolvimento na igreja é essencial. Não perca essa oportunidade. Não se feche. A vida da igreja é uma vida de serviço. E isso é um privilégio para os crentes. Servir no reino de Deus é um privilégio. A segunda coisa
mais uma vez, toco nesse ponto, a hospitalidade. O serviço e o encorajamento mútuo são marcas de uma comunidade saudável, de uma igreja saudável. A igreja de Cristo deve ser uma igreja hospitaleira, uma igreja encorajadora. Essas são marcas necessárias. Não, a gente não tem que ser conhecido como a igreja do fogo, a igreja do Pentecostes, a igreja da música. Não, a igreja tem que ser conhecida como uma igreja hospitaleira, uma igreja doutrinária, uma igreja encorajadora, uma igreja saudável. Paulo foi encorajado por irmãos. Muitos irmãos foram instrumentos de encorajamento para Paulo. Você imagina só, nós estamos falando simplesmente do maior nome, do maior pregador do primeiro século, depois da pessoa e da figura de Jesus Cristo. Você imagina só uma irmã idosa como Febe, sentando na frente do apóstolo Paulo e dizendo assim: meu filho, fique firme. Deus é sua fortaleza. O Senhor lhe protege. O Senhor coloca muralha ao seu redor. Deus está com você. Continue pregando. Você quer ir para a Espanha? Vá para a Espanha. O desejo dele nessa época aqui era ir para lá. Você imagina só. Essa irmã, possivelmente, não tinha, irmãos, a mesma quantidade de informação que o apóstolo Paulo teve. Paulo dominava toda a filosofia grega. Paulo dominava, na sua mente, toda a geografia do Império Romano. Paulo tinha estudado aos pés de Gamaliel. Dominava absurdamente o texto hebraico. Este homem era um poliglota no seu tempo. Mas esses irmãos anônimos, simples, quase imperceptíveis se ele não tivesse registrado isso, nós não os teríamos conhecido. Como muitos outros, não temos conhecimento deles. Mas esses irmãos foram instrumentos poderosos nas mãos de Deus para Paulo. Deus usa todos os crentes na igreja. Todos os crentes. Esteja aberto para isso. Volto a falar dos anônimos. Esses irmãos são importantes para o reino de Deus. Por isso, converse com eles. Crianças de nossa igreja. Crianças, ouçam-me. Conversem com os mais velhos da igreja também. Eu sei que vocês gostam de brincar com os amiguinhos, gostam de conversar, mas conversem com os idosos da igreja também. Conversem com os adultos da igreja também. Perguntem como eles estão. Orem com eles. Diga a eles que vocês têm orado por eles. Perguntem se eles têm algum pedido de oração. Peça que eles orem por vocês, que eles coloquem a mão na cabeça de vocês e façam uma oração. Aprendam a conviver com a igreja, não só com as crianças, mas com os mais velhos. Jovens, da mesma forma. Nós vivemos num tempo em que jovens exigem relacionar-se apenas com jovens. Para eles, a igreja é apenas jovem, a turma deles de jovens. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Relacione-se com a igreja de modo mais amplo. Venha para os cultos de oração, sente-se com as mulheres idosas da igreja, com os homens mais idosos da igreja, ouçam as histórias. O culto de oração de nossa igreja é de uma beleza e de uma fonte de enriquecimento espiritual sem tamanho. Porque naqueles momentos que nós sentamos juntos e começamos a pedir oração, e os irmãos começam a contar suas histórias, irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso porque nós ouvimos dilemas maiores que os nossos, dificuldades maiores que as nossas e vitórias dadas pelo Senhor. Respostas. Quantas bênçãos nós não já vimos Deus concedendo ao seu povo, depois de nós termos orado juntos por um tempo aqui nas terças-feiras, nas nossas reuniões de oração. Então, jovens, não percam essa oportunidade. Eu sinto falta de vocês. Nas férias eu não os vejo aqui. Eu não os vejo no culto de doutrina. Eu não os vejo aqui nas reuniões de oração. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Vocês foram colocados na igreja de Cristo, não na igreja dos jovens. A igreja é muito maior do que a relação com os jovens.
que se tem amizade, vocês sabem que tem uma programação especial para vocês, isso é bom e é saudável para vocês, mas a vida de um jovem cristão não está resumida às suas relações de amizade com pessoas da sua idade. Vivam a vida comum com toda a igreja. Dito isso, vamos para o verso 17. O texto diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Afastai-vos deles. Veja só, irmãos. Hoje os crentes ignoram esse ensino de Paulo. Na verdade, eu acho que eles nem sabem. Porque o que é que a gente tem muito crente falando hoje? Assiste pregação, escuta podcast de herege e fica dizendo assim, mas tem que reter o que é bom, pastor. Distorcendo outra fala de Paulo, quando ele diz examinai tudo e retendo o que é bom. Aqui Paulo diz claramente, irmãos, eu peço a vocês, veja que ele não fala num tom de ordem, é num tom pastoral, amistoso, fraternal. Eu rogo-vos, irmãos, que noteis bem, prestem atenção naqueles que provocam divisões e desacordo, aqueles que andam em desacordo com a doutrina, afastai-vos destes. Não deem ouvidos ao seu ensinamento. E veja que Paulo está falando para que igreja? Veja o verso 19 de novo. Pois vossa obediência é conhecida por todos. Paulo está falando para uma igreja experiente. Paulo está falando para uma igreja que conhecia a doutrina. Então Paulo está dizendo, irmãos, afastem-se desses que ensinam falsa doutrina. Paulo não está falando para uma igreja novinha, no leite, nasceu agora, está sendo plantada. Está falando para uma igreja que já tinha uma solidez na caminhada. Não, irmãos, não escutem essas pessoas que ensinam outra doutrina. Não deem brecha para isso. Que isso não tenha guarida nem no vosso ouvido, nem no vosso coração. No verso 18 ele diz, porque esses tais não servem a Cristo, como nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Veja, a descrição de Paulo aqui é impressionante. Porque aqui são lobos verdadeiramente vestidos de ovelhas. Ele diz, suaves palavras, lisonjas, enganam o coração dos incautos. O discurso é sedutor. Tem que chamar você de meu lindo. Minha linda. Começou aí, mude o vídeo. Se disser meu lindo, mude logo, desligue, exclua. Não presta não. Negócio de meu lindo. Oxe, isso é conversa. Verso 20, veja. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Quem esmagará é o Deus da paz. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Isso acontecerá na vinda de Cristo. Eu vivi para ver, eu vi muita coisa, viu? Parece que eu tenho 900 anos. O povo dizendo que pisava na cabeça do diabo. Satanás está debaixo do meu pé. Isso vai acontecer, Senhor. E é Deus que colocará ele debaixo. A ideia aqui é o domínio da igreja no reino. Né? O domínio da igreja no reino. Como a igreja é o corpo de Cristo, ela está ligada a Cristo, mas em primeira instância, em última instância, quem esmaga a cabeça de Satanás é Cristo. Não é você, vai nessa onda aí de ficar, estou pisando na tua cabeça, viu, Satanás? Aí ele vai dizer assim, tá muito isso. Tu vai ver o que é que eu vou fazer. Mas Paulo nos ensina aqui, como nos ensinou lá no capítulo 8, irmãos, que nós somos vencedores. Que Satanás já está derrotado, embora ele continue militando contra a igreja até o retorno de Cristo. E então, ele chega no final fazendo mais saudações, Timóteo, Lúcio, Jason, Sosípatro, e então no verso 22 nós temos outra polêmica. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola. Aí alguns críticos vão dizer, não foi Paulo que escreveu, foi Tércio. Essa tradição paulina para Romanos, ela é indevida. Precisamos considerar aqui uma coisa muito simples. Segundo nós observamos em Gálatas, eu acho que é Gálatas,
Paulo vai nos dizer, com letras grandes vos escrevi. Ele tinha certamente um problema de visão. E ele tinha também com ele alguns irmãos nas suas viagens. Ele tinha uma equipe missionária. Técio aqui é o que nós chamamos de amanuense. Ele escrevia enquanto Paulo dizia. E registrava a fala de Paulo ali. Não sabemos se a epístola toda ou se uma parte. Mas isso era uma prática comum naquele período. O autor de Romanos é Paulo. Técio aproveitou aqui as saudações e também fez a sua, né? E então Paulo retorna a falar no verso 23. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Veja o ensino sobre a hospitalidade. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. É um nome interessante, né? Quarto. Verso 24. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E então ele termina com a grande doxologia. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Aprendemos, por fim, com esse texto precioso, meus irmãos, que todo verdadeiro ensino do Evangelho conduz-nos à glória de Deus. Que nossa disposição seja essa, adorarmos a Deus e vivermos em comunidade. Comunhão com Deus, comunhão com a igreja, é isso que nos ensina Romanos. Comunhão com Deus e comunhão com a igreja. A salvação soberana de Deus que nos alcançou para que vivamos para Ele e uns para os outros. É isso que nos ensina Romanos. O crente vive perante a face de Deus, por isso o que ele crê e faz devem ser para a glória de Deus. Meus amados irmãos, eu concluo então essas exposições em Romanos, dizendo a esta congregação que o Senhor me confiou. O cristianismo é relacional, é comunitário. E isso é uma expressão da fé bíblica. Que nossa igreja, então, persevere na comunhão dos santos. Toda doutrina nos arrasta para uma prática de fé viva, santa e de crescimento em amor e unidade cristã. Que o Senhor nos ache assim. Que o Senhor nos encontre assim. Que o Senhor se alegre conosco. Que nossa igreja traga alegria ao coração do Salvador. Que Ele olhe para nós e diga como disse em outros lugares, mesmo tendo pouca força, guardaste o meu nome. Mesmo tendo pouca força, guardaste o meu nome. E é isso que ele diz a nós, a primeira igreja de Caruaru. Mesmo tendo pouca força, guarde o meu nome. Amemos ao Senhor, meus irmãos, e amemo-nos uns aos outros. Sejamos fonte de encorajamento e bênção para os nossos irmãos. Vocês são uma bênção. Essa igreja é uma bênção. E eu não digo isso com demagogia. Eu digo com conhecimento de causa. Nós não somos perfeitos. Nós erramos. Nós falhamos. Mas esta igreja é uma bênção. E nós temos visto a boa mão do Senhor aceleradamente trazendo este calor profundo e constante e amplo de comunhão no nosso meio. Que isso seja guardado e que Satanás não ache nenhuma brecha para plantar entre nós divisões. Nem por meio do falso ensino, nem por meio de qualquer outro tipo de manifestação no nosso meio. Se temos ou se surgirem algumas diferenças, tratemos isso no temor do Senhor e na comunhão dada pelo Espírito Santo. Não deixemos que o nosso coração pecador, que muitas vezes pode ser consumido pela mágoa, pelo orgulho e pela raiva, venha fazer com que tenhamos atitudes que desonrem o nome de Cristo. Nós seremos assolados e tentados por vários sentimentos que podem se manifestar até justamente diante de algumas situações, de modo justo. Mas tenhamos cuidado, porque nós podemos falar o que é certo,
do jeito errado. E aí, o que é que nós estamos fazendo? Onde nós estamos colocando o tesouro? Que Deus nos use uns para os outros e que Deus nos fortaleça por meio dos nossos irmãos. Já fui encorajado várias vezes por mensagens de WhatsApp, ligações, palavras brevíssimas nos corredores dessa igreja, por muitos dos meus irmãos. Muitas vezes. E vocês não têm dimensão disso. Nós não precisamos fazer um tratado teológico para edificar um irmão. Nós precisamos apenas desejarmos sermos instrumentos nas mãos do Senhor. E Ele o fará. Sendo então instrumentos nas mãos do Redentor. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar?